A palavra de Deus diz assim em Hebreus 11, verso 8 e verso de número 9. Olha o que diz aí. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Diga graças a Deus. E abra sua Bíblia em Gênesis, agora capítulo 12. Gênesis 12. Gênesis 12. Lá no primeiro livro, fácil de achar. Nós vimos aí, gente, a palavra de Deus dizendo que, portanto, Abraão, ele foi um homem, como nós já lemos, um ato de fé. Abraão disse sim ao chamado de Deus. Há uma outra versão que diz assim: por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido que se tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. Por um ato de fé, ele foi residir em um país que, de acordo com a promessa, seria dele. Viveu ali como estrangeiro e ele morava em tendas. Queridos, Abraão, ele é considerado o pai da fé dos que creem. Interessante que Abraão, ele não tinha noção da dimensão que o seu nome teria. Porque Abraão, ele é o pai da fé dos crentes em Cristo Jesus. Abraão também é considerado como o pai da fé do povo muçulmano, por causa de Ismael. Abraão se tornou um grande homem. E ele também é o pai da fé dos judeus, porque ele foi o primeiro que creu. Abraão não tinha ideia de como seria, de quão grande seria o seu nome. Abraão hoje é reverenciado pelas três maiores religiões do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Ele é reconhecido. Ele é reconhecido como o pai da fé destes. Então, Abraão, ele é considerado o pai da fé, mas ele não é considerado o pai da fé por uma razão sem fundamentos. Ele é considerado por nós e por aqueles que creem como pai da fé. Por quê? Porque nele inaugurou-se uma nova nação, o povo judeu, o povo de Israel veio dele e nasceu dele, passaram a crer a partir dele. Abraão, a princípio, chamava Abrão e depois Abraão. Abrão quer dizer pai ou multidão, e Abraão, pai de multidões. Deus muda o nome dele, Deus diz: Abraão, eu vou fazer de você pai de multidões. Ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus para quê? Para converter-se no pai de uma grande nação espiritual. Ele se converteu. Ele converteu-se, Deus queria, através dele, inaugurar um povo invencível, inabalável. E Deus só formaria um povo invencível e inabalável por meio da fé. Ele só conseguiria levantar um povo assim por meio da fé. E Abraão, ele foi um homem que ouviu o chamado de Deus. Ele escutou o chamado de Deus. Ele ouviu o que Deus tinha para ele. E aqui no capítulo 12, que você tem aberto aí agora, olha o que nos diz a palavra de Deus. 12, do verso 1 em diante. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas com que lhe acresceram em Harã. E saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Até aqui já dá para a gente ter uma boa compreensão. Então, de acordo com a experiência de Abraão, eu começo a pensar o que é necessário para aquele que decide viver uma vida de fé. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem vivido uma vida de fé? Nesses dias nós estaremos falando sobre o poder da fé. E eu volto a dizer para você o que eu já disse ainda há pouco. A fé, ela é uma ferramenta.
A fé, o apóstolo Paulo fala, olha, eu quero que vocês tomem posse do escudo da fé. Que vocês tomem posse do escudo da fé. A fé nos guarda, a fé nos abençoa, a fé nos protege. A fé, ela provoca em nós transformações e mudanças. É só você olhar para a sua vida, para você perceber se a sua fé, ela tem realmente funcionado. É você olhar para a tua vida. Você foi transformado? Você foi mudado? Se você disser para mim assim, pastor, olha, eu tenho sido mudado, eu tenho sido transformado, então a tua fé é viva, a tua fé é real. Porque a fé viva e a fé real, ela nos transforma. A fé viva e a fé real, ela faz algo lindo em nós. Abraão, aqui que nós vemos, ele recebeu um chamado de Deus. Ele recebeu uma palavra de Deus. Ele recebeu algo de Deus. E ele recebe, e ele tem uma experiência. E essa experiência nos é contada através das Sagradas Escrituras. Quando você estuda o livro de Gênesis, você começa a ver a vida de Abraão. Você começa a ver os feitos de Abraão. Você começa a ver o que Deus fez através de Abraão. Abraão foi um grande homem. Por quê? Porque Abraão viveu a fé. Abraão, ele viveu a fé. Ele viveu a fé. Ele viveu essa crença. A fé precisa ser vivida. A fé, ela não pode só ser compreendida com a nossa intelectualidade. Não. A fé precisa ser vivida. A fé, ela precisa trazer benefícios àqueles que creem. E a fé traz benefícios. A fé abençoa. Através da fé, a gente obtém testemunho. A Bíblia nos fala no livro de Hebreus que os antigos obtiveram testemunho pela fé. João diz que a fé que vence o mundo é a nossa fé. Então essa fé, ela é poderosa, E aqui no livro de Gênesis que nós lemos, nós vemos um homem chamado Abraão que parte após escutar uma palavra de Deus. E eu quero, a partir desta experiência de Abraão, eu quero conversar com você sobre o que é necessário para que a gente viva uma vida poderosa. O que é necessário para aquele que decide crer a viver uma vida de fé. Porque para você viver uma vida de fé, você precisa crer no que Deus está dizendo. Você precisa crer no que Deus está falando. Porque se nós não acreditarmos no que Deus está falando por meio da sua palavra, nós não viveremos essa fé que agrada o coração de Deus. E volto a dizer que em Hebreus também diz que é impossível agradarmos a Deus a não ser que seja pela fé. É impossível agradar a Deus sem a fé. É impossível, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Você não pode se aproximar de Deus, ninguém pode se aproximar de Deus se ele não crê que Ele existe. Não há possibilidade de nós agradarmos a Deus se nós não crermos que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, que Ele beneficia aquele que o busca, é isso que está escrito. Deus está dizendo, em outras palavras, Ele está dizendo a nós assim: eu sou o Deus que quando vocês me buscam, eu beneficio vocês. É isso que Ele está dizendo. Por isso que diz lá que sem fé é impossível agradarmos a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? Galardão é o mesmo que uma premiação. É como se Deus premiasse aquele que o busca. É como se Deus honrasse aquele que o busca. É como se Deus fizesse algo por aquele que se aproxima dele crendo que ele existe. E foi isso que aconteceu com Abraão. Então a nossa fé não é vã. A sua fé, a minha fé, a fé daqueles que creem não é vã. E o apóstolo Paulo, ele falou que se a nossa crença, se a nossa fé for só para essa vida, ele diz que nós somos os mais miseráveis do mundo. Mas a nossa fé ultrapassa os benefícios dessa vida. A nossa fé é para a eternidade. Diga graças a Deus. Então a nossa fé nos abençoa. Então agora eu quero ver com você, para que você creia pelo poder da fé, é necessário que você esteja sensível a ouvir a voz de Deus. O que nós lemos aí em Gênesis 12, você tem sua Bíblia aberta. A Bíblia diz no verso 1, então o Senhor disse a Abraão. Ou seja, o Senhor Deus falou com Abraão.
Mas Deus falar não era o mais importante. O mais importante foi a receptividade que Abraão teve ao ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala. E Deus fala com Abraão. E Deus diz a Abraão. E Deus, ele se apresenta a Abraão. E o Senhor fala com Abraão. E Abraão, era necessário que ele estivesse o quê? Sensível à voz de Deus. Era necessário que Abraão estivesse sensível à voz de Deus. Se Abraão não fosse sensível à voz de Deus, provavelmente ele desprezaria o chamado de Deus. Se Abraão não estivesse sensível à voz de Deus, provavelmente ele não ouviria o que Deus falou com ele, provavelmente ele desprezaria o que Deus falou com ele, provavelmente ele não seria o homem que ele foi. Mas Abraão creu. E Deus hoje continua falando. Deus continua falando, Deus continua chamando. E o que acontece então? Deus continua falando, Deus continua chamando, mas infelizmente muitas pessoas estão insensíveis ao que Deus está falando. Muitas pessoas estão insensíveis àquilo que Deus está falando, estão insensíveis àquilo que Deus está dizendo. Amado, não foram poucas as vezes que eu estive pregando em alguns lugares, e é interessante que quando Deus fala conosco, Deus usa pessoas, Deus usa gente para falar com a gente. Deus usa pessoas para falar com a gente. Eu me lembro certa vez de estar assentado em um determinado lugar e Deus estava usando aquela pessoa que estava ministrando a palavra. Deus estava usando aquele homem de Deus. Deus estava usando aquele profeta de Deus. E eu me lembro de haver uma pessoa ao meu lado, e eu não sou cego, e a pessoa estava do meu lado, e eu via que ela passeava no seu celular, trocando mensagens de WhatsApp com alguém, em um momento que Deus estava falando. E eu estava vendo aquilo. Estava do meu lado. Eu estava incomodado com aquilo, mas por querer ser educado demais, não quis, porque eu não conhecia a pessoa. E eu via a pessoa desprezando aquilo que Deus estava dizendo, desprezando aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus estava querendo ministrar ao coração dela, porque ela estava insensível ao que Deus estava falando. Ela estava mais sensível àquilo que algum amigo estava falando com ela, ou aquilo que algum amigo estava conversando com ela. E eu, olhando tudo aquilo, eu fiquei pensando que há tempo para todas as coisas, há tempo para todas as coisas, e há tempo para a gente ouvir a voz que Deus, a voz de Deus ao nosso coração. E o tempo de ouvirmos a voz de Deus é hoje, é agora. Deus continua falando, Deus continua chamando. O livro de Hebreus diz que tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, Hebreus capítulo 1, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos fala hoje pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então Deus está falando. Quem tem ouvido a voz de Deus no seu coração? Então Deus está falando. O problema não é Deus falar, o problema é a gente ouvir. Por isso que a Bíblia diz, olha, ao ouvirdes a voz de Deus, não endureça seu coração. Ao ouvirdes a voz de Deus, não seja rebelde em seu coração. Ao ouvirdes a voz de Deus, abra o seu coração. Entenda o que Deus está dizendo. Muitos não querem ouvir porque estão com os seus ouvidos espirituais fechados. Não querem ouvir o que Deus tem a dizer. E por isso, essas pessoas que não querem ouvir o que Deus está dizendo, elas se tornam espectadoras da bênção na vida de outras pessoas. As pessoas que não querem escutar Deus falar, elas ficam como espectadoras na vida de outros que Deus está fazendo, que Deus está trabalhando. E muitas delas ainda perguntam a muitos de nós, e perguntam e dizem, pastor, parece-me que eu não vejo a ação de Deus. Você não vê porque você não escuta. Porque se você ouvisse, você veria. O poder da fé, Abraão, ele estava sensível. E por isso Abraão, ele viveu essa fé. Porque ele estava ouvindo Deus falar. Ele estava escutando Deus falar. Ele estava ouvindo. Eu te pergunto, você tem ouvido Deus? Você tem estado sensível à sua voz? Você tem estado sensível? Volto a dizer que pessoas insensíveis à voz de Deus viverão como espectadoras a vida toda. Elas serão salvas, porque foi Jesus que as salvou. Elas serão salvas, elas vão para o céu, porque foi Jesus quem as salvou, porque foi Jesus quem pagou o preço por elas. Mas elas não vão viver uma vida de conquistas aqui.
Por quê? Porque elas não ouviram a voz de Deus. O profeta Isaías, em seu primeiro capítulo, ele diz assim: se vocês me ouvirem, e se vocês quiserem, vocês vão comer o melhor aqui dessa terra. Olha o que ele diz, o profeta Isaías: se vocês me escutarem, se vocês me derem ouvidos, se vocês ouvirem a minha voz, a fé viva vai brotar dentro de vocês, e vocês vão comer o melhor aqui dessa terra. Quando escutamos a Deus, a gente não tem uma vida passiva, a gente tem uma vida ativa. Quando a gente escuta a Deus, a gente tem uma vida ativa. Sabe o que é ter uma vida ativa? Ter uma vida ativa é ter uma vida de conquistas. Ter uma vida ativa é o mesmo de estar antenado, de estar ligado com o céu, de estar ligado, de ter uma vida e um coração ligado ao Senhor. Quem ouve a Deus não perde tempo. Quem ouve a Deus não vive fazendo coisa errada. Quem ouve a Deus não entra em furada. Sabe por quê? Porque o Senhor diz que se você o ouvir e se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai comer o melhor desta terra. Você não vai comer qualquer coisa, você vai comer o melhor dessa terra. Está escrito. É promessa para a tua vida, é promessa para a minha vida, mas tem que ouvir e depois de ouvir tem que, diga, querer. Porque tem muita gente que escuta, mas não quer. Acha muito difícil. E a gente vai chegar lá já. Então, que você não viva como espectador de milagres, mas que você seja alguém que decida viver os milagres de Deus na tua vida. Que você decida viver os sinais de Deus na tua vida. Que você decida viver o melhor de Deus para a tua vida. Que você decida, que você não seja um mero espectador, que você não seja só uma pessoa para aplaudir o que Deus está fazendo na vida do outro, mas que você receba aplausos pelo que Deus está fazendo na tua vida pessoal. Amém ou não amém? Então é a fé. A fé faz com que Deus se mova. A fé faz com que Deus se mova. Deus se moveu por meio da fé na vida do seu povo. Deus se moveu através da fé de seu povo, através do clamor de seu povo. Crer pelo poder da fé, porque você tem ouvidos, porque você tem sensibilidade para ouvir a Deus e ouvindo a sua voz, experimentar os benefícios de se andar com Ele. Que neste tempo, eu e você, a gente desenvolva sensibilidade em ouvir a Deus. E a gente não desenvolve sensibilidade de qualquer maneira. A sensibilidade ela precisa ser desenvolvida. A gente precisa de momentos de contemplação. Momentos em que você para escutar o que Deus quer falar contigo. Momento em que você sossega a sua alma. Momento em que você diz a você mesmo: ó minha alma, bendize ao Senhor, e tudo que há em mim glorifique seu nome. Momento que você pare. Pare para receber direção de Deus. Pare, que você não dê nenhum passo. Que você não queira dar passos sem antes escutar um comando de Deus para a tua vida. Comando do céu. Eu marquei aqui. Que você não mude de emprego se Deus não mandar você mudar. Que você não faça investimentos onde Deus não mandou você fazer. Que você não aceite nada que não seja de Deus. Se Deus não mandou aceitar, não aceite. Escute a Deus nesse processo todo. Não compre, não venda, não vá em frente se a voz de Deus não mandar você ir. Vá se Deus mandar você ir. Há dias atrás uma moça me procurou. Ela queria perguntar para mim o que eu achava do seu namoro. E eu disse a ela: filha, é você que vai resolver a sua vida. Mas antes de você me ouvir, você tem escutado o Senhor? Você tem escutado o que Deus tem para a tua vida? Na verdade, eu achava que aquela menina, se ela entrasse naquela situação, não seria legal para ela. E aí eu disse a ela: ore e busque a Deus, e veja o que Deus vai falar contigo. Então, se você ouvir de Deus o aval, namore, então você namora. Se de repente Deus falar para você: filho, eu tenho algo melhor para você, então você também faça o que Deus tem para a tua vida. Assim eu a aconselhei. Não disse para ela nem que poderia e nem que não poderia. Disse a ela que ela deveria escutar a Deus. Se nós escutássemos a Deus, a nossa vida daria muito mais frutos. Abraão ouve a Deus. Deus sempre tem uma direção para a gente. Mas você precisa parar para ouvi-lo.
Gente, aqui entre nós, aqui, não precisa levantar a mão e nem queira dar o testemunho aqui na frente agora. Quantos de nós aqui que já não comeu cru porque foi apressado? Quem de nós aqui, aliás, você sabia que a vida do Abraão aqui, que eu estou falando, você sabe qual foi a hora que Abraão errou? Quando ele não agiu por fé. Pastor, quando que Abraão não agiu por fé? Sabe quando foi que Abraão não agiu por fé? Quando ele teve o caso com Agar. Quando ele teve o caso com Agar, amando de sua esposa Sara, ele errou. Ali ele não agiu por fé. Ali ele quis dar uma forcinha para Deus, porque Deus havia dito que ele seria pai. E ele perguntava, cadê o meu herdeiro? Estou com 75 anos. Porque Deus falou com ele, ele tinha 75 anos. Isaac veio a nascer e tinha 100 anos. É muito tempo para um senhor como ele. E Deus fez um milagre. Deus operou na vida dele. A única vez que Abraão errou foi quando ele não agiu por fé. E isso custou caro. E a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, se há dúvidas no teu coração, é sinal de que a fé não está aí. Não há paz no teu coração. A Bíblia diz que Deus conservará em perfeita paz aquele cujo pensamento, cuja vida é dele. Deus vai conservar em perfeita paz. Então, na dúvida, meu querido, minha querida, não avance. Na dúvida, não vá. Na dúvida, não faça. Busque a Deus e o Senhor Deus vai colocar na sua vida, Ele vai te dar uma palavra. E quando Ele te der uma palavra, aí você então com sensibilidade abraça o que Ele está lhe dizendo. Porque se você abraçar pela fé o que Deus está dizendo, Deus vai honrar a sua postura, Deus vai honrar você. Para viver também a fé, decida deixar a sua zona de conforto. Quer viver a fé? Sai da zona de conforto. Tem muita gente que fica na zona de conforto e quer sinais na vida. Gente, não tem sinais na vida assim. Não tem. Não tem. Não há sucesso sem trabalho. Não há realizações sem ousadia. Não há frutos sem uma plantação, sem sementes lançadas ao chão. A Bíblia diz que Abraão sai, Deus diz para ele fazer o quê? Ora, o Senhor disse a Abraão, Deus fala com ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vá para a terra que eu vou te mostrar. Se alguém se dispõe a crer pelo poder da fé, essa pessoa tem que estar disposta a pagar um preço. Tem um preço. Tem o preço. Gente, tem preço. Aliás, tudo tem preço. Eu estava pensando nisso nesses dias atrás, porque a salvação é nos oferecida por meio de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você tem que crer. Você tem que acreditar no que Jesus fez por você. E quando você crê, quando você se entrega a Cristo, você foi salvo. E agora, você vai fazer o que com a sua vida? Você vai andar na presença de Deus e manter a tua vida com Ele. Qual é o papel do homem? Manter a salvação, manter a vida com Cristo, manter a vida com Jesus, manter a comunhão, manter a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, há preço, há algo a ser feito por nós. Deus, Ele não faz tudo. Tem gente que pensa que Deus vai fazer tudo por ela. Deus não faz tudo por você. Deus quer uma parceria. Deus, Ele quer fazer a parte dele, Ele quer que você faça a sua. Deus, Ele quer fazer a parte dele, Ele tem prazer em fazer a parte dele. É prazer de Deus fazer a parte dele, mas também é prazer de Deus que você se movimente para fazer a tua parte. Qual é a tua parte? Abraão tinha a parte dele aqui. Deus lhe dá uma palavra. Deus diz a ele, agora Abraão tem que fazer algo. E a primeira palavra usada por Deus quando chama Abraão para lhe fazer uma promessa é essa: sai. Sai. E Deus deu uma palavra clara para ele: sai da sua terra, saia do meio dos seus parentes. Pastor, era isso que eu precisava. Eu preciso abandonar tudo mesmo. Pera lá, entenda direito o que Deus está falando, pelo amor de Deus. E tem gente que entende errado o que Deus está dizendo.
Deus, em outras palavras, estava dizendo: Abraão, vai ser muito difícil você fazer tudo o que eu tenho para a tua vida onde você está. Você sabe que há lugares que limitam a gente. Há pessoas que limitam a gente. Há pessoas que não melhoram a nossa vida. Há pessoas que não melhoram as nossas vidas. Eu ouvi alguém dizer que nós somos o resultado dos nossos encontros. Escute. Esse alguém disse que nós somos o resultado de nossos encontros. E isso me faz tremer. Sabe por quê? Porque se você é o resultado dos encontros que você tem tido, esse tempo aqui tem que fazer algo bom com você. Esse tempo aqui nosso de ministração tem que provocar em você algo bom, algo maravilhoso. Isso quer dizer que as amizades que a gente tem que melhorar a nossa vida, que os relacionamentos que a gente tem que melhorar a nossa vida, que nós temos que deixar os lugares que limitam a nossa visão, que limitam a nossa compreensão, que limitam a nossa vida. A gente precisa sair de lugares que nos limitam. Qual é o lugar que você está que te limita? Qual é o lugar que você está que, ao invés de te dar visão, deixa você cego? Qual é o lugar que você está que te impede de enxergar as coisas como Deus quer que você enxergue? Qual é o lugar que você está, que Deus está falando com você, que Deus está dizendo para você, mas que você não toma uma atitude? Abraão morava numa boa cidade, ele estava bem estabelecido ali, e Deus diz: sai de Ur dos Caldeus. Gente, era o melhor lugar para se morar na época. Naqueles dias, o melhor lugar para se estar era Ur dos Caldeus. É claro, era uma cidade idólatra, era uma cidade idólatra, mas era uma cidade próspera, ele estava bem ali. Então Abraão teve que renunciar seu conforto, renunciar seus negócios, renunciar aos amigos, renunciar aos familiares. Ele teve que renunciar muita coisa para atender o chamado de Deus. Nós também, para vivermos uma fé viva, às vezes a gente tem que deixar algumas coisas. A gente tem que abrir mão de algumas coisas. Abrir mão daqueles lugares que limitam você. Eu gosto de dar exemplos claros para você compreender melhor. Um jovem também me procurou há um tempo atrás e ele dizia para mim assim: pastor, quando eu venho à igreja é tão bom, é tão gostoso. Eu escuto uma palavra e eu sinto Deus falar comigo. E quando o pastor faz o apelo, eu vou à frente, eu choro, eu busco a Deus, eu faço alguns votos com Deus, dizendo a Deus que eu vou fazer isso, que eu vou me firmar. E pastor, no outro dia eu já estou fraco de novo. No outro dia, pastor, eu já estou no meio da mesma turma. No mesmo dia, pastor, eu já estou nas baladas da vida. No mesmo dia eu já estou me perdendo, pastor. No outro dia eu já estou me perdendo. Eu disse para ele assim: sabe por que você está assim? Porque você está satisfazendo as suas vontades. Porque você não está atendendo a vontade de Deus para a tua vida. Porque você não está atendendo aquilo que Deus tem para a tua vida, você não está atendendo aquilo que Deus tem para o teu coração no dia e no tempo que você está no templo. Você tem fé no seu coração, você até se entrega, mas essa entrega não permanece. Sabe por quê? Porque você está andando na vontade da tua carne. Você está andando na tua vontade, meu filho. Falei com ele, conversei com ele, amei aquele menino. E disse para ele: meu filho, Deus quer que você saia do lugar que te limita. Deus quer que você saia da presença de pessoas que te limitam. As más companhias, as más conversações corrompem os seus bons costumes, meu filho. Abra mão disso. Tenha disposição para fazer isso. Essa foi minha última conversa com ele. Então, é assim. A primeira palavra usada por Deus para Abraão viver a fé: sai. A gente pode admirar a fé de Abraão, a grandeza de Abraão, os resultados de Abraão, mas nós não podemos esquecer que a sua primeira atitude em relação ao que Deus falou para ele foi: sai, deixa, abra mão, é isso que eu quero de você. E Abraão então se torna o pai da fé. Gente, você acha que foi fácil para Abraão? Você acha que foi? Sim ou não? Não foi fácil. Não foi fácil, não foi simples para Abraão deixar a sua zona de conforto.
Como não foi fácil para muitos de nós aqui, de repente, sair de casa. Você chegou do trabalho, tomou um banho, foi dar uma descansada, botou uma coberta por cima porque está frio, e aí você olhou no relógio, está quase na hora do culto. Vou, não vou, vou, não vou. Ah, pastor Ronaldo, me perdoa, até disse lá que ia, mas hoje não dá. Mas você está aqui. Tudo tem um preço. Todas as coisas boas custam algo. E faz parte. Então não foi fácil, não foi simples para Abraão deixar a sua zona de conforto para viver uma vida de fé. Para viver a fé. Ele abriu mão de algumas coisas por causa da fé. Abraão, ele não conhecia todos os detalhes do chamado de Deus. Mas Abraão conheceu a Deus. Abraão sai para uma terra que Deus vai mostrar para ele. Ele nem sabia onde era. Ele só saiu. Por isso que a Bíblia diz que quando você anda com Jesus, quando você anda com Deus, você ouve uma voz atrás de ti, dizendo, esse é o caminho, anda por ele. Você tem uma impressão no seu espírito. É bom explicar isso, né? Pastor, como que é ouvir? É uma impressão que Deus te dá. Deus dá uma impressão no teu espírito. Deus traz uma impressão, assim, dentro de você. E você tem convicção, você tem certeza que aquilo que você está fazendo é Deus te aprovando. E isso, gente, não é automático. É andar com Deus. Você tem certeza de que Deus está dizendo não, e você tem certeza de que Deus está dizendo sim. Você tem certeza. Abraão não conhecia todos os detalhes do chamado de Deus, mas ele conhecia a Deus. E quando isso acontece, quando a gente conhece a Deus, a nossa zona de conforto ela fica em segundo plano. Quando a gente conhece a Deus, a nossa zona de conforto fica em segundo plano. É por isso que você encontra pessoas dedicadíssimas a Deus e a sua palavra. É por isso que por aí a gente encontra pessoas dedicadas a Deus. A gente olha para elas, eu confesso para você que há pessoas que eu vejo, que quando eu as vejo, que quando eu vejo o comportamento dela, quando eu vejo a sua vivência, eu sinto vergonha da maneira que eu vivo. Eu poderia me empenhar mais, eu poderia andar melhor. Então, para viver a fé, decida deixar a zona de conforto, essa zona que tanto nos faz ficar lá numa boa, sossegado. Não, Deus, para você viver a fé, você tem que sair desse lugar. Terceira coisa, para você viver a fé, entenda que Deus tem um plano maior para a sua vida. Olha o que Deus disse a Abraão, ainda no verso 2. Farei de ti uma grande nação, Abraão. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome e você vai ser uma bênção. Olha o que Deus falou para ele. Olha que promessa maravilhosa. Deus tinha um plano para Abraão maior do que ele imaginava. Você crê que Deus tem um plano para a tua vida melhor do que você imagina? Amém ou não amém? Agora, quando a gente crê que Deus tem um plano assim para a gente, o que a gente precisa fazer? Ouvir a voz de comando. Ouvir a voz de comando. É interessante que quando a gente começa na fé, a gente se lança, não é verdade? É ou não é? A gente se lança. Quando a gente começa a vida de fé, a gente se lança, a gente acredita, a gente crê. E aí os anos vão passando e, infelizmente, parece-me que quanto mais as pessoas conhecem, menos elas se lançam pela fé. Infelizmente, eu tenho constatado isso. E quanto mais a gente sabe, menos a gente acredita, menos a gente se lança. Isso é ruim. Isso não é bom. Eu lembro quando meu filho era pequeno, o Felipe que está gravando ali. Felipe era pequeno e às vezes ele vinha para o altar, ele era criança, eu estava lá embaixo. E eu abria a mão e dizia, pula em cima do pai. Ele vinha correndo e pulava em cima de mim. E eu abraçava ele, agarrava ele. Conforme ele foi crescendo, hoje eu nem me arrisco. Se eu estiver aqui embaixo, eu falo, se lança aqui, ele não vem mais. Mas quando falo em ser criança, você tem que entender que eu não estou dizendo para você ser imaturo. Um dia eu fui questionado por um de meus filhos, dentro do carro. Eu vi alguma coisa e eu falei assim, nossa, como é bom ser criança. Aí o meu filho falou assim, pai, o senhor não diz que a gente tem que ser maduro? O senhor não diz que a gente tem que crescer? E aí eu tive que explicar para ele, filho, a gente tem que crescer espiritualmente, é verdade, mas a gente tem que manter o nosso coração de criança diante de Deus. Diante de Deus, de aceitar aquilo que é de Deus, não ficar questionando o que Deus está fazendo.
É isso que eu estou dizendo. Às vezes, nós estamos questionando o que Deus quer fazer. E Deus quer fazer o melhor por nós. Deus quer fazer o melhor por você. Deus quer fazer o melhor por mim. Deus quer fazer o melhor por nós. Então Deus tinha planos muitos. Os planos de Deus eram maiores para a vida de Abraão do que ele imaginava. Era maior. Era maior. Era melhor. Eu quero fazer de você, Abraão, um homem. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou te engrandecer o nome, Abraão. E tu serás uma bênção. Ser bênção é ser meio de felicidade. Deus disse a Abraão, você vai ser um meio de felicidade para outros. Quem quer ser um meio de felicidade aqui? Isso é ser bênção, gente. Ser bênção é ser meio de felicidade. Sabe? Ser bênção é algo extremamente maravilhoso. Ser bênção. Ser um abençoador. Eu não quero só ser abençoado, eu quero ser um abençoador. Eu preciso ser abençoado para ser um abençoador. Porque só pode abençoar quem tem a bênção. Só pode dar de graça aquele que de graça recebeu. Então, entenda, Deus está dizendo, olha, eu tenho um plano maior para a sua vida. E quando você entende que o plano de Deus é maior que a sua vida, você passa a viver essa fé. Você passa a confiar no que Deus está te falando. E quando você confia em Deus, você está dizendo, Deus, eu acredito no teu caráter. Eu acredito no teu caráter, eu acredito no que o Senhor me diz, o Senhor tem caráter, e se o Senhor está me dizendo, o Senhor é capaz de cumprir. Deus tem caráter. Deus não é como alguns que a gente conhece que não tem caráter. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Será que tendo Deus falado ele não vai fazer? É claro que ele vai fazer, porque ele é Deus. Ele é Deus. Deus falou a Abraão, e Abraão creu no caráter de Deus. Abraão creu. Abraão creu no caráter de Deus até no momento que Deus pediu o filho dele. Abraão creu no caráter de Deus. Deus diz, eu estou certo de que o Senhor é poderoso para ressuscitá-lo. Olha o que ele diz, eu estou certo que o Senhor é poderoso para ressuscitá-lo. Por isso ele entregou o filho dele lá. Entregou porque ele sabia que Deus era poderoso. Interessante, né? E quando ele iria entregar o filho, a voz de Deus bradou e disse, Abraão, não precisa fazer nada, porque eu sei que você me ama. Abraão acreditou no caráter de Deus. Acredite no caráter de Deus. Creia no caráter de Deus. Sabe, Deus tem mais. Para Abraão, estava tudo bem. Ele estava em Ur dos Caldeus, do lado da sua família, abençoado, um homem rico, um homem próspero, um homem abençoado. E Deus chama ele. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Larga tudo que está bom aí, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o cara abraça a fé. E à medida que Abraão ia caminhando, o que aconteceu com ele? A revelação foi crescendo. Gente, é isso que é lindo em Deus. Quando você se dispõe a viver a fé, Deus vai se revelando para você. Sabe o que é Deus ir se revelando? Se você perguntasse para mim assim, pastor, o senhor acreditava que a igreja Viver em Cristo ela estaria onde ela está hoje? Lá no começo, lá no início? Se você perguntar para mim isso, eu vou ser sincero em dizer para você que não. Eu não acreditava que Deus iria nos abençoar na medida que Ele tem abençoado. Verdade, como igreja. E eu me lembro que quando Deus nos chamou também, eu tive que fazer uma escolha. Eu tive que fazer uma escolha de abrir mão da minha função profissional, para abraçar o ministério em tempo integral, sem saber o que ia acontecer comigo, sem saber se ia dar certo ou não. E Deus foi generoso demais com a gente. E é claro que eu acredito que Deus queira fazer muito mais, mas a gente precisa continuar andando com Ele. Porque à medida que a gente vai caminhando, Ele vai se revelando. À medida que você caminha, você tem um vislumbre da glória de Deus. Deus vai se manifestando, Deus vai se mostrando nas situações, Deus vai se mostrando no caminhar. É por isso que a vida de fé vale a pena.
vale a pena andar na fé. A fé, ela não vai frustrar você. Sabe por que que eu digo que a fé não vai te frustrar? Porque quando você estiver sendo guiado pela fé, você não estará sendo guiado por homens, você estará sendo guiado pelo próprio Deus. O Deus a quem você acredita vai te guiar. Não é a religião que vai te guiar, é Deus que vai te guiar. Por isso que eu tenho o costume de dizer o seguinte, eu sempre digo isso. Eu digo que eu não monitoro vida de ninguém, eu ensino. Eu prego a palavra. E o que qualquer pai espera de seus filhos, e o pastor é um tipo de pai, é que os filhos andem na verdade. Só isso. E se você andar na verdade, se você andar em fé, você vai entender, você vai compreendendo que Deus tem um plano lindo para a sua vida. Sabe o que Jesus falou certa vez? Jesus disse assim, ó: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará todas as coisas que pedirem a Ele. Olha o que Jesus falou. Se eu que sou mau, eu tenho um plano bonito para a vida dos meus filhos, pelo menos eu tenho sonhos para a vida dos meus filhos, eu tenho projetos para a vida dos meus filhos, para que eles, eu sonho para eles e por eles. E eu quero o melhor para a vida deles. Jesus disse assim: se vocês que são maus, vocês querem isso para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então Deus olha para você, como diz Jeremias, os planos e os pensamentos que Deus tem ao seu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito, são pensamentos de paz e vida para nos dar o fim que desejamos. É isso que está escrito. E não só isso. Olha só. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Olha o plano que Deus tem. Deus não tem plano para te fazer miserável, não. E nem eu. Deus não tem plano para fazer a nossa vida regredir. Deus não tem plano para te fazer infeliz. Deus não tem plano para te fazer triste. Deus não tem plano para te fazer uma pessoa pior. Amém ou não amém? Deus não tem plano assim não, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano nenhum, planos de dar-lhes esperança e um futuro abençoado. Jeremias 29:11, está escrito. Gente, quando eu vejo isso, eu olho para o céu e me dá uma alegria, porque Deus olha para mim e diz assim: Ronaldo, eu quero fazer o melhor por ti, cara. Ronaldo, eu quero te abençoar. E eu tenho essa percepção desde menino na igreja. Desde 16, 17 anos eu tenho essa percepção. Mas eu entendia que essa prosperidade e que esses planos de esperança de me dar um futuro abençoado estava muito associado à minha obediência ou não àquilo que ele dizia. E aquilo que ele diz. Dizia porque ele falou muitas coisas comigo lá no passado. E diz porque ele fala comigo hoje. E dirá porque ele vai falar comigo amanhã. Então o nosso Deus continua falando. E quando Deus fala, a gente precisa escutar, ouvir, fazer por onde. E olha só. Pois os meus pensamentos, Isaías 55 agora. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os meus caminhos são, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu falei com uma pessoa dias atrás, eu falei, sabe, Deus não responde às nossas orações erradas. Às vezes a gente ora errado achando que está certo. Você que é pai aqui e mãe, seu filho nunca te pediu algo errado que ele achava que era certo? E ele ficou bravo com você quando você disse para ele não? Foi ou não foi? Quantos de nós?
Quantos filhos que já não pediram alguma coisa, já tem filha, já tem. Eu estou vendo uma filha falando com a mamãe. Peguei aqui, olha que beleza. É assim a nossa vida. Quantas vezes eu não orei errado? Eu orei errado. E você imagina, eu sou sanguíneo. Eu me lembro, nós estávamos quando abrimos a igreja, isso há 19 anos atrás, nós estávamos na Deodato Wertheimer, e a gente queria ir para um salão maior. E havia um salão na Baruel que parece que estava tudo certo. Tudo certo, conversações, e negociamos, e olha, esse é o lugar, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. No dia de fechar o contrato, dia de assinar tudo para a gente mudar para um lugar maior, eu achava que era o melhor. Eu achava que era tudo de bom, era ali o lugar. Eu lembro que o proprietário falou para nós assim, não, a gente não vai fechar nada com vocês. Espera aí, mas nós não combinamos? A gente não conversou, você não disse, você não falou? Você não deu sua palavra? Não, mas eu mudei de ideia. A propriedade é minha. Eu lembro até, a propriedade é minha. Aí eu saí bravo, hein? Chutei o balde. Poxa, Deus, a gente creu tanto, oramos. E Deus fica vendo a nossa revolta, e Deus fica olhando para a gente. Tipo assim, esse meu filho não sabe de nada. E dias depois, Deus preparou um lugar maior e melhor, e num lugar melhor. Ou seja, Deus pensava mais alto do que eu. Deus pensa mais alto que você. Fala para o teu irmão, Deus pensa mais alto que você. Deus pensa mais alto que você. Deus pensa mais alto que você e que eu junto. E Deus pensa mais alto que todos nós aqui pensando junto. Verdade. É dura essa realidade, mas é a verdade. Os nossos pensamentos são pequenos diante daquele que tem toda a autoridade, todo o poder. E como disse Paulo no livro de Romanos, ó, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Os caminhos do Senhor são mais altos. Que nesse tempo você entenda que os planos de Deus para a sua vida são maiores que os seus planos. Então nunca comprometa a sua história. Pastor, como isso? Como que eu comprometo a minha história? Quando eu não ando em obediência à palavra de Deus. Deus não tem nenhum conselho para você se dar mal. E nem para mim. Deus não tem nenhuma palavra para você sofrer. Sofrer no mau sentido do sofrimento. Está dando para entender? Pessoa que diz assim, pastor, eu fiz tudo que Deus mandou e eu me dei mal. Rapaz, alguma coisa estranha aí. Porque Deus, eu acredito no caráter de Deus. E o caráter de Deus diz que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita e que a vontade de Deus é agradável. E eu acredito no caráter de Deus. Gente, se eu tenho amigos, se eu tenho pessoas que são meus amigos e que se alguém chegar falando delas para mim, eu não vou acreditar, você imagina no Deus a quem eu sirvo. Um dia um rapaz chegou em mim e falou, olha, o fulano de tal falou isso para mim. Eu falei, não acredito. Porque eu conheço o caráter dele. Ele não diria isso. Realmente aquele meu amigo não tinha dito nada. Aquele cara estava inventando a história. Estava querendo macular o caráter do meu amigo. Deus tem caráter, teu Deus tem caráter, você pode confiar nele. E vamos em frente, para você viver a vida de fé, escolha depender do cuidado de Deus. Verso 3 diz assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Abraão. Olha que coisa linda. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que Deus estava dizendo para ele, Abraão? Escolha depender do meu cuidado. Essa é a vida da fé. A vida da fé acredita no cuidado de Deus. Em sua jornada de fé, Abraão não precisava se preocupar com os inimigos. Uma vez que os inimigos naturalmente seriam eliminados. Olha o que Deus disse, abençoarei os que te abençoarem. Gente, se tem um povo que pode ficar em paz, é aqueles que vivem da fé. Se você vive pela fé, não tema nada, não tenha medo de nada. Porque nenhuma arma forjada contra a tua vida vai prosperar. Essa é a herança do Senhor para os seus filhos. Você não tem que ter medo de nada.
Você não tem que ter medo de nada. Eu vou abençoar. Quem te abençoar é abençoado. Olha, quem me abençoa é abençoado. Por isso que eu não me defendo. Eu nunca me defendo, sabia? Eu não me defendo. Quando eu sei que alguém está falando mal de mim, eu não gosto, mas eu não me defendo. Sabe por quê? Porque eu tenho quem me defende. E você tem quem te defende. Deus está dizendo assim, olha, eu vou abençoar todos que te abençoarem. Quando alguém estiver falando bem de você, e é por isso que eu falo bem da igreja de Cristo, porque eu quero ser abençoado. Por isso que eu não gosto de falar mal da vida de ninguém, que de repente eu estou falando mal da vida de alguém que Deus abençoou. E quando eu falo mal da vida de alguém que Deus abençoou, eu estou atraindo maldição para a minha vida, porque o Senhor Deus está dizendo aqui, Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar, e eu vou fazer o que com quem te amaldiçoar? Eu vou amaldiçoar. Tem gente que fala, nossa, estou com a vida amarrada. Eu falei, fecha a tua boca. Sua vida é fruto do que você fala. O peixe vai morrendo por onde? Pela boca. Ditado popular, não é verdade? Morte e a vida estão no poder da língua. Palavra dita ao seu tempo, quão boa ela é. Refreia a minha língua. Então fala com sabedoria. A escolha é depender de Deus. Eu vou abençoar, Abraão. Quem crê em Deus pelo poder da fé não se preocupa com injustiça. Deixa falar. Fala. Porque você está seguro. Deus é justo e Deus te conhece. Deus te conhece. Quem crê em Deus pelo poder da fé não teme as más notícias. Sabe por quê? Porque a tua vida está guardada em Deus. Porque Deus é seu refúgio, é sua fortaleza, Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Então você está firmado em fé. Quem crê em Deus pelo poder da fé, escolhe viver na sua dependência, debaixo da sua providência, debaixo do seu cuidado. E o Deus que cuida de ti e de mim nunca falhou e Ele nunca vai falhar. E nesse tempo você experimente provisão de Deus para a tua vida. Deus quer te dar segurança, dizer, olha, eu vou abençoar você. E mais, eu não só vou abençoar você, como eu vou abençoar todo mundo que te abençoar. Eu vou abençoar todo mundo que te abençoar. Ô, gente, qual é a nação mais próspera do mundo hoje? É a América. Você já percebeu que a América vive abençoando o judeu? Você já percebeu que eles são aliados de Israel em todas as batalhas? Eles vivem dizendo que haja paz em Israel. E a Bíblia diz que haverá paz para quem ora pela paz de Jerusalém. Está escrito. Não venha, você pode até discutir teologia comigo, mas Deus estabeleceu isso. Ele falou que vai abençoar quem orar pela paz de Jerusalém. Está escrito. Deus tem um negócio com esse povo. Sabe por que Deus tem um negócio com esse povo? Porque esse povo foi o primeiro que sustentou o nome dele. Um povo monoteísta. Povo que sustentou a fé em Deus. Enquanto todos os povos eram politeístas, o povo de Israel foi monoteísta. O povo de Israel manteve a fé no Deus vivo. Diz, haverá paz. Por isso Deus diz, Abraão, quem te abençoar vai ser abençoado. Quem te abençoar vai ser abençoado. E eu termino. Para você viver a fé, mantenha o foco na promessa, para não desistir da sua jornada. Olha o que diz. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher, levou seu sobrinho e todos os bens que havia acumulado com seus servos. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Ou seja, Abraão ficou firme com foco na promessa de Deus. Quer viver uma vida de fé? Fica firme no que Deus tem te prometido. O que Deus tem prometido a você? Quais são as promessas que permeiam teu coração? Fica firme nelas. E entenda uma coisa é certa. Deus que lhe fez uma promessa, Ele é poderoso para cumprir. E aliás, Deus tem cumprido
Deus tem cumprido a promessa, só falta a gente chegar lá. E a gente está chegando. Amém ou não amém? A gente está chegando lá. A distância percorrida por Abraão, o clima que Abraão encontrou, o deserto e os perigos que Abraão encontrou, nada foram capazes de parar Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão tinha foco. Abraão sabia o que ele queria. Abraão, ele focava a promessa de Deus. Abraão, ele focava a chamada de Deus. Ele focava o que Deus tinha para ele como chamada. E quando você foca a chamada de Deus para a tua vida, você não se perde. Você não se entrega. Quem crê em Deus através da fé, mantém o foco nas suas promessas e não desiste da jornada. Esse é o segredo. É ter um foco, é olhar para o lugar. Por isso que tem gente que é incansável. Tem gente que se renova no meio da caminhada. Tem gente que troca de pele no meio da caminhada. Tem gente que vai crescendo no meio da caminhada. Tem gente que da tribulação faz dela uma oportunidade para o crescimento dela e tem grandes experiências com Deus. Por quê? Porque foca a promessa de Deus. E que neste tempo, nada faça você desistir da jornada da fé. Você avance. Você não desista. Não desista da promessa, não desista da tua chamada. Para que Deus lhe chamou? Não desista disso. Não desista do que você tem convicção que Deus chamou você para fazer. Ainda que você enfrente lutas, ainda que você enfrente desertos, ainda que a videira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, ainda assim persevera, vai em frente, anda, caminha, força, vida, vamos em frente, amém ou não amém? Porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam para o prêmio da conquista, para o prêmio da fé. Somos dos que avançamos. Por que você acha que eu estou aqui até hoje? Você acha que já não houve momentos de vontade de jogar tudo para o alto? Já. Mas quem disse que o Espírito Santo deixa? Quem disse que o Espírito Santo deixa? Se você deixar, o Espírito Santo vai cuidar de você, o Espírito Santo vai te erguer, o Espírito Santo vai te levantar, o Espírito Santo vai te jogar para cima, o Espírito Santo vai te dar água quando você tiver sede, o Espírito Santo vai fazer uma obra linda na tua vida. É isso que o Espírito Santo faz. E eu concluo, crer quando tudo parece impossível. É assim que a gente tem que viver. Crer quando tudo parece impossível. Tudo parece impossível. Pastor, não chove na minha horta. Pastor, não chove no meu deserto. Pastor, o sol está me judiando. O frio da noite me congela. Mas eu quero declarar uma palavra de Deus sobre você. Isaías 58:11. O Senhor vai te guiar continuamente. O Senhor fartará a tua alma até em lugares secos e áridos. E você vai ser como um jardim regado, plantado pelo Senhor, cujas folhas nunca faltam e cujas folhas não murcham. Você vai ser regado pelo Senhor. Fique de pé.